Bem-vindos ao terceiro tópico da segunda unidade de Fisiopatologia Geral. Com relação à anatomia cardíaca, o coração ele é um órgão muscular que funciona como uma bomba contrátil, bombeando ali o sangue para todo o corpo. A cavidade do coração ela vai ser dividida em 4 câmaras, compostas por 2 átrios e 2 ventrículos. Entre os átrios e os ventrículos encontram-se as válvulas responsáveis pela orientação da corrente sanguínea, e essas válvulas elas vão ser encontradas nos orifícios de veias e artérias. Com relação ao ciclo cardíaco, é um processo contínuo e altamente sincronizado, compreende um conjunto de eventos que vão ocorrer durante um batimento cardíaco completo, desde o início de uma contração até o início da próxima. A contração, ela é dividida em 2 fases, compreende a sístole e a diástole. A sístole compreende a contração dos ventrículos para que ocorra a ejeção de sangue. Já a diástole diz respeito ao relaxamento dos ventrículos para que eles possam se encher novamente de sangue. O ciclo, ele começa com a contração do átrio. Os 2 átrios, eles vão se contrair e vão empurrar o sangue em direção aos ventrículos. Quando a pressão dentro dos ventrículos supera a pressão dos vasos, as válvulas que vão se abrir e o sangue ele vai ser ejetado para fora dos ventrículos, através da aorta e artéria pulmonar. As válvulas presentes na aorta e na artéria pulmonar, elas vão se abrir e o sangue ele vai ser ejetado. Na sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares, que são a mitral e tricúspide, elas vão permanecer fechadas, impedindo que o fluxo de sangue ele passe para os átrios. A ejeção do sangue, ela é contínua, até que a pressão dentro dos ventrículos ela diminua a ponto de ser inferior à pressão das vasos. Quando isso ocorre, as válvulas semiluminares, elas vão se fechar para evitar o fluxo de sangue dos grandes vasos para os ventrículos. A diástole ventricular, ela vai ser marcada pelo relaxamento dos ventrículos e pela abertura das válvulas atrioventriculares, permitindo que o sangue dos átrios, eles entrem passivamente nos ventrículos. Esse encaminhamento ventricular passivo, ele é responsável pela maior parte do volume sanguíneo no coração antes da contração atrial subsequente. Alterações em qualquer dessas fases pode comprometer o funcionamento cardíaco, como no caso de doenças com insuficiência cardíaca ou estenose valvar. Com relação ao sistema de condução do coração, o sistema de condução, ele é formado por nó sinoatrial ou nó do sinoatrial, o nó atrioventricular, feixe de His, ramificações e fibras de Purkinje. O sinoatrial, ele vai estar localizado no átrio direito, e ele é considerado o marcapasso natural do coração, responsável por iniciar o impulso elétrico que vai se propagar pelos átrios, levando à sua contração. O impulso gerado no nó sinoatrial, ele vai chegar no nó atrioventricular e vai ser responsável por regular a passagem dos impulsos para os ventrículos. Após passar pelo nó atrioventricular, o impulso ele é conduzido pelo feixe de His, que vai se dividir em ramos nos ventrículos e culminar nas fibras de Purkinje, responsáveis por distribuir o estímulo de forma eficiente por todos os músculos ventriculares. Esse mecanismo ele é extremamente importante para a manutenção do ritmo cardíaco normal. Trações no sistema de condução podem causar arritmias, como bloqueios atrioventriculares ou fibrilação atrial, que vai comprometer a eficácia da função de bombeamento do sangue e pode levar a complicações graves, como insuficiência cardíaca ou eventos tromboembólicos. Com relação às patologias cardíacas, a insuficiência cardíaca diz respeito à incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente. A doença atrial coronária, ela é resultado de uma obstrução nas artérias que irrigam ali o coração, levando à angina ou ao infarto do miocárdio. Arritmias compreende alterações no ritmo cardíaco e ela pode ser benigna ou ela pode ser risco de morte súbita. A hipertensão arterial, ela é muito associada a outras doenças vasculares e ela desempenha função importante no desenvolvimento dessas condições. Em relação à cardiopatia isquêmica e angina pectoris, a cardiopatia isquêmica, ela é a principal causa de morte entre os adultos, em especial entre mulheres mais jovens, com idade abaixo dos 55 anos, e já a angina pectoris, ela é uma manifestação clínica comum da cardiopatia isquêmica e diz respeito a um desconforto torácico de origem cardíaca. A angina pectoris, ela compreende uma deficiência relativa no suprimento de oxigênio no miocárdio, ou seja, o miocárdio, ele vai ter um déficit de suprimento de oxigênio. E isso vai ocorrer geralmente após a prática de atividade física ou um estresse fisiológico. Uma pessoa com angina típica, ela vai apresentar desconforto construtivo na parte frontal do peito, ou no pescoço, ombros, maxilares e braços, precipitado por esforço físico, vai ser aliviado pelo descanso ou pela administração sublingual de trinitrato de glicerilo em cerca de 5 minutos. A presença de 2 desses critérios define a angina típica e a presença de um ou nenhum desses critérios define dor torácica não anginosa. Com relação ao infarto agudo do miocárdio, compreende uma interrupção abrupta no fluxo de sangue nas coronárias, levando à isquemia prolongada e morte do tecido cardíaco. A causa mais comum é a ruptura de uma placa aterosclerótica, seguida da formação de um trombo que vai fluir parcialmente ou completamente a artéria coronária e vai afetá-la. A falta de oxigênio, em razão da isquemia prolongada nas células miocárdicas, vai causar necrose celular, principalmente nas regiões do miocárdio, que vão ser irrigadas por aquela artéria que foi bloqueada, e a extensão dos danos vai depender do tempo, ou seja, do tempo de oclusão, da existência de uma circulação lateral ou prontidão do tratamento. A manifestação clínica, na maioria das vezes, é caracterizada por uma dor torácica intensa, uma sensação de peso ou aperto. Essa dor, ela pode passar para o braço esquerdo, mandíbula e costas. A dor, geralmente, ela vai durar mais de 20 minutos, e o repouso ou o uso de nitroglicerina não vão aliviar a dor. Outros sintomas comuns são dispneia, sudorese fria, náuseas, tonturas e uma sensação iminente de morte. Em pacientes diabéticos ou idosos, a doença ela pode ocorrer de forma silenciosa, sem que haja presença de uma dor aguda, e isso vai dificultar um diagnóstico precoce. A necrose do miocárdio, ela vai ativar uma resposta inflamatória sistêmica através da liberação de citocinas e recrutamento de células imunes. Na região que foi afetada, vai ocorrer uma remodelação tecidual. Essa remodelação, ela pode formar cicatrizes fibróticas, e essas cicatrizes fibróticas podem levar à perda permanente da função contrátil da área com que foi comprometida.
O tratamento, ele deve ser rápido, pois o quadro ele pode evoluir para complicação mais grave, como insuficiência cardíaca, arritmias fatais e choque cardíaco, aumentando ali o risco de morte. O diagnóstico ele vai começar com o reconhecimento da isquemia miocárdica e o uso de agentes para tratar ou prevenir a ruptura da placa, como trombolíticos, antiplaquetários, antitrombóticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, e nitratos. Caso o paciente ele consiga sobreviver à fase aguda da doença, começa-se uma terapia de longo prazo para prevenir novos eventos. Pacientes que sofreram com a isquemia aguda do miocárdio devem receber aspirinas, beta-bloqueadores e o inibidor da ECA por um tempo indefinido. Com relação à insuficiência cardíaca, o envelhecimento e o aumento de comorbidades fizeram com que o número de pessoas internadas com insuficiência cardíaca aumentasse de forma considerável. Pacientes com insuficiência cardíaca vão experimentar uma redução marcante na sua capacidade de exercício, o que vai afetar de forma negativa as atividades do dia a dia e a qualidade de vida ligadas ali à saúde. De acordo com o Molloy e colaboradores, a insuficiência cardíaca ela tem 3 subcategorias principais. Insuficiência cardíaca com comprometimento da contração ventricular esquerda ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ela é marcada pela ejeção reduzida em 40%. Uma disfunção no ventrículo esquerdo vai comprometer a capacidade de contração eficiente, reduzindo ali o volume de sangue que vai ser ejetado durante o batimento cardíaco. Isso vai fazer com que ocorra um aumento na pressão intraventricular e ativar os mecanismos compensatórios, como o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inicialmente vão ajudar a manter o débito cardíaco, mas no longo prazo vai causar uma vasoconstrição, retenção de sódio e água e remodelação do miocárdio, além da hipertrofia ventricular, fibrose e dilatação, piorando a função cardíaca, ou seja, piorando a função do coração e contribuindo com os sintomas clássicos da insuficiência cardíaca, que são edemas, dispneia e fadiga. A subcategoria é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nessa, vai ocorrer um aumento de 50%. O coração, ele mantém a injeção normal, porém, ele vai apresentar uma rigidez, e essa rigidez vai comprometer o relaxamento ventricular. Isso vai dificultar o enchimento adequado dos ventrículos durante a diástole e vai gerar um aumento na pressão de enchimento, que vai refletir nas veias pulmonares. Com isso, vai ocorrer uma congestão pulmonar e a presença de sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, mesmo na ausência de disfunção sistólica significativa. A última subcategoria é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. Essa fração de ejeção, ela vai ficar entre 40% e 50%. Em todos os casos, vai ocorrer um ciclo vicioso de sobrecarga hemodinâmica, neurohormonal e inflamação que vão contribuir com a progressão da doença. O manejo da insuficiência cardíaca inclui uma reabilitação cardíaca baseada em exercícios, intervenção eficaz e segura. Entretanto, pesquisas mostram que a adesão atual à reabilitação cardíaca baseada em exercício para insuficiência cardíaca continua abaixo do ideal, com apenas 5 ou 20% dos pacientes com insuficiência cardíaca recebendo ali, de fato, a reabilitação. Propostas para modelos alternativos incluem opções domiciliares e baseadas em tecnologias que visem melhorar o acesso à adesão desses pacientes à reabilitação cardíaca baseada em exercício físico. Com relação à trombose venosa profunda, ela vai ocorrer devido à formação de coágulo sanguíneo, que é o trombo, no interior das veias profundas, geralmente vai ocorrer nas pernas. A fisiopatologia está ligada à tríade de Virchow, que vai incluir 3 fatores principais. A esterase venosa, que vai ocorrer em razão do longo período de imobilidade, a pessoa passou muito tempo parado, como ocorre em cirurgias ou viagens longas. Esse tempo parado vai provocar uma redução no fluxo de sangue, favorecendo a formação do coágulo. Outro fator são as lesões endoteliais, que vai ser causada por um trauma ou inflamação. Isso vai ativar a cascata de coagulação e vai promover a agregação das plaquetas e acúmulo de fibrina. E, por último, a hipercoagulabilidade, que pode ser resultado de uma condição genética, que é uma mutação do vetor V de Leiden, ou pode ser uma condição adquirida, como câncer, ou através do uso de concepcionais hormonais. Quando o trombo ele é formado, ele pode crescer e obstruir parcialmente ou completamente a veia que foi afetada. Isso vai gerar dor, edema e rubor, vermelhidão na região. O maior risco vai estar ligado ao desprendimento do coágulo, ou parte dele, que vai poder migrar e atingir, por exemplo, os pulmões, causando ali uma embolia pulmonar, uma complicação potencialmente fatal. O diagnóstico precoce e o tratamento podem incluir o uso de anticoagulantes, que vão visar prevenir a progressão da trombose e suas complicações. Com relação à hipertensão arterial sistêmica, segundo a OMS, cerca de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença. Ela tem um impacto significativo no sistema de saúde, aumentando os custos e afetando negativamente a economia global. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença são hábitos alimentares inadequados, consumo excessivo de sal, abuso de álcool, sedentarismo, sobrepeso, tabagismo e alterações metabólicas provenientes de disfunções no metabolismo da glicose ou dos lipídios. A hipertensão é uma condição multifatorial, ou seja, tem várias causas. Nessa condição, vai ocorrer um aumento nos níveis da pressão arterial, e esse aumento ele vai persistir, sendo um nível acima do que é considerado normal para a idade. A influência genética sobre os níveis da pressão arterial, elas podem variar de 30% a 50%. Porém, ainda não encontraram dados consistentes e uniformes para comprovar essa relação de forma clara. Com o avanço da idade, a pressão arterial sistólica, ela se torna um problema mais relevante, em razão principalmente do enrijecimento progressivo e redução da elasticidade dos grandes vasos, ou seja, das artérias. Nos jovens, os níveis de pressão arterial tendem a ser mais altos nos homens, porém, ela tem se apresentado mais acentuada entre as mulheres. Por volta de 60 anos, as mulheres tendem a apresentar níveis de pressão arterial mais elevados e uma menor prevalência de hipertensão arterial. Em ambos os sexos, a frequência de hipertensão aumenta com o envelhecimento, sendo 61,5% nos homens e 68% nas mulheres com 60 anos ou mais. A hipertensão arterial sistêmica e suas complicações estão ligadas a disfunções endoteliais, sendo marcada pela redução na disponibilidade de óxido nítrico, provocando desequilíbrio entre fatores responsáveis por causar dilatação e constrição das arteríolas. A disfunção endotelial ela surge em razão do desequilíbrio na produção de óxido nítrico pela enzima sintase endotelial, ou pela transformação do óxido nítrico no radical livre peroxinitrito. O processo vai favorecer a vasodilatação, que vai ser promovida pelos peptídeos, como a bradicinina e a angiotensina 1,7. Vai ocorrer o aumento na vasodilatação, que vai favorecer o aumento da resistência vascular periférica e alteração na permeabilidade do endotélio. A inflamação crônica em pessoas com hipertensão arterial sistêmica, ela vai ser causada pela produção de citocinas pró-inflamatórias, que vai ser a endotelina 1 e a angiotensina 2, reduzindo a expressão da enzima sintase endotelial. Isso, o estresse oxidativo vai acelerar a degradação do óxido nítrico.
A baixa concentração de óxido nítrico vai aumentar o tônus da musculatura lisa dos vasos e vai induzir a proliferação das células musculares, elevando a permeabilidade endotelial. A elevação da permeabilidade endotelial vai facilitar a passagem de LDL para o espaço subendotelial, e isso pode ser considerado um evento inicial para o desenvolvimento da aterosclerose. Com isso, a disfunção endotelial é fator-chave para a hipertensão arterial sistêmica e para a aterosclerose. Para entender a evolução clínica da hipertensão, é essencial a avaliação do grau da disfunção, e um dos mecanismos bioquímicos mais utilizados para avaliar essa evolução é a proteína C reativa ultrassensível. Com relação aos tipos de choque, temos o choque hipovolêmico, que vai ocorrer em razão da diminuição crítica do volume intravascular, levando à insuficiência circulatória e inadequada perfusão tecidual. A principal causa é a perda significativa de sangue ou líquidos, advinda de traumas, hemorragias internas ou externas, desidratação severa e queimaduras. O volume de sangue ele vai ser reduzido, ocasionando uma queda no retorno venoso ao coração. Isso vai reduzir o débito cardíaco e comprometer o transporte de oxigênio e nutrientes que vão ser levados para os tecidos. Isso tudo vai resultar em uma disfunção orgânica progressiva. O choque cardiogênico é a incapacidade do coração de bombear sangue de maneira eficiente, resultando em hipoperfusão sistêmica. As causas são infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca severa, arritmias e disfunções valvulares. A falha no bombeamento vai diminuir o débito cardíaco, reduzindo o suprimento de oxigênio para os tecidos. Pacientes que apresentam choque cardiogênico, eles vão ter sinais como hipotensão, pulso fraco e frio, cianose e dificuldade de respirar. Com relação ao choque distributivo ou choque vasogênico, ocorre em razão da perda do tônus vascular, resultando na vasodilatação generalizada e distribuição inadequada no fluxo sanguíneo, apesar de haver um volume normal. A vasodilatação ela vai causar uma queda na resistência vascular sistêmica, prejudicando a perfusão tecidual. O choque séptico, o anafilático e o neurogênico são subtipos do choque distributivo. Com relação ao choque neurogênico, ele vai ocorrer devido à perda de controle simpático, que vai ocorrer ali nos vasos sanguíneos, e isso geralmente vai ocorrer após uma lesão medular na parte mais alta da coluna vertebral. Com isso, vai haver a perda do tônus vasomotor e resultar na vasodilatação periférica e hipotensão severa. Nesses casos, o débito cardíaco ele também é reduzido, fazendo com que ocorra uma distribuição inadequada do fluxo de sangue. Com relação ao choque anafilático, é uma forma severa de reação alérgica sistêmica que vai ocorrer após a exposição ao alérgeno, pode ser um medicamento, um alimento, até uma picada de inseto. Vai ser mediada por uma resposta imune exagerada, que vai provocar a liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina. Com isso, vai ocorrer a vasodilatação sistêmica, aumentando a permeabilidade dos capilares e proporcionando queda da pressão arterial. Esses pacientes eles vão apresentar sintomas como edema, broncoespasmos e dificuldade respiratória, podendo evoluir rapidamente para falência múltipla dos órgãos. E o choque séptico, que vai ocorrer devido a uma infecção sistêmica grave, frequentemente associada a bactérias. A resposta inflamatória desencadeada ela vai fazer com que ocorra vasodilatação sistêmica e disfunção endotelial, comprometendo a perfusão tecidual. Vai haver um aumento na permeabilidade vascular, e isso vai proporcionar a passagem de líquidos para os tecidos, resultando em hipovolemia relativa. O diagnóstico precoce e o tratamento com antibióticos e fluidos intravenosos são fundamentais para evitar a progressão para a falência orgânica. O tratamento do choque vai depender da etiologia, ou seja, da causa. O choque hipovolêmico, a resposta volêmica, ela é a principal intervenção. No cardíaco, o suporte inotrópico e os vasopressores podem ser necessários. Já no choque séptico, o uso precoce de antibióticos e controle da função de infecção são necessários. E, por fim, no choque anafilático, vai ser necessária a administração imediata de adrenalina. A intervenção precoce é essencial para melhorar o prognóstico, pois o choque, quando não tratado, pode levar à falência orgânica e até à morte. Então, é um órgão fundamental para a homeostase do corpo, pois é responsável pelo controle da circulação sanguínea. O ciclo cardíaco e o sistema de condução elétrica vão garantir a sincronia entre as contrações dos átrios e os ventrículos, possibilitando a oxigenação eficiente dos tecidos e órgãos. Qualquer alteração nesse processo, como foi dito antes, pode levar a uma disfunção grave, como insuficiência cardíaca, arritmias e infarto agudo do miocárdio, que vão impactar diretamente a qualidade de vida, podendo levar o paciente até a morte. Finalizamos aqui a segunda unidade da disciplina de fisiopatologia geral e nos vemos na terceira.